Que eu não gravo vídeo para vocês, eu vou gravar agora algumas correções de exercícios que foi cobrado da anatomia. E é bem comum em concursos para a área da radiologia cobrarem a anatomia e a gente tem que saber. Primeiro termo aqui, um assunto que é muito falado, que é o termo manguito rotador, que vai aparecer muito para a gente fazer pacientes com raio-x de ombro. E aí o seguinte, é usado para descrever um grupo de músculos que envolve a articulação glenumeral, articulando-se com a cabeça do húmero com firmeza na fossa glenoidal. Assinale a alternativa que não, sublinha não faz parte do grupo manguito rotador. Sempre que tiver uma questão não, ela tem que ser sublinhada, porque é bem comum a gente, na correria, marcar. Então, seguinte, a gente vai começar a pensar. Músculo bíceps, ele não faz parte. Se ele não faz parte, os outros todos fazem. Músculo subescapular faz parte do manguito rotador, músculo infraespinhal faz parte e músculo redondo menor faz parte. Então, alternativa correta, letra A. Músculo bíceps não faz parte. Essa é uma pergunta bem comum, né, de ser cobrada. Próxima questão, questão número 2, diz o quê? O principal principal músculo extensor da coxa, denomina-se. Quando é o principal, quer saber qual que é o músculo mais responsável. Se a gente olhar, trapézio não é da coxa, já risca ele. Quadrado da coxa, também não. Então, tu vai ficar entre os glúteos. Glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo. Qual que é o principal? O principal é o glúteo máximo. Questão número 3. Ação diafragmática é indispensável para a respiração do ser humano. O tecido anatômico que pertence ao diafragma essa questão é uma questão dada. É um músculo. Lembre-se também, isso daí ela sempre aparece muitas vezes no meio de um monte de questão. É sempre importante estudar músculos. Tem questões fáceis, médias e as difíceis. O músculo psoas, esse músculo é importante. O músculo psoas está localizado aonde? Na parede abdominal, no diafragma, posterior ao tecido mamário, na musculatura pélvica posterior, na musculatura paravertebral anterior. O músculo psoas, então ele vai lá unir da coluna, tá aqui as vértebras da coluna, e tá aqui a crista ilíaca. O músculo psoas, então, ele vem daqui, ó, vai se juntar com o músculo íleo, que vem da face ilíaca aqui, até o trocante formando o músculo ilho-psoas. Então, aqui é o músculo psoas. E aqui é o músculo íleo. Então, da parte anterior, da parte musculatura paravertebral anterior. 5. As costelas formam uma estrutura comparável a uma gaiola de músculos e a caixa torácica que protege o coração, o pulmão e os principais vasos sanguíneos. Na base da caixa torácica, separando do abdômen, há uma lâmina musculosa, denomina-se. Então está te cobrando qual músculo separa o tórax do abdômen. Está aqui, bem simplesinho, é o diafragma que separa o tórax do abdômen. Questão número 6. Os movimentos das articulações selar, biaxial, flexão, extensão, abdução, adução e circundução. Então, o que ele está te pedindo? Está dizendo que tem um tipo de articulação selar
e essa articulação realiza esses movimentos. Todos esses movimentos são realizados por essa articulação. Então, elas também são encontradas na articulação. Que tipo de articulação faz todos esses movimentos? A trocórdia não faz. A gínglion é a dobradiça, só faz flexão e extensão. Também não é. Bicondilar faz flexão e extensão e uma leve rotação. Gonfose é uma articulação presente nos dentes. Então, só sobrou, como resposta certa, a nossa Dinamarca, então a elipsoide. Próxima questão, questão número 7. A articulação sacroiliaca é classificada como uma articulação. Esta é uma questão que eu falo para os alunos que é a única exceção. Então, um concurso ou qualquer coisa foge do padrão, que é a articulação sacroiliaca, que ela pertence, ela é uma articulação sinovial, mesmo sendo. Então, essa daqui é a exceção, é a única que foge da regra, que é uma articulação sinovial e não é uma diartrose. Beleza? Vamos para a questão número 8, então. Questão número 8. A articulação escapulohumeral pode ser classificada funcionalmente como... Beleza. Quando eu falo de articulação, eu sempre digo que ela pode ser classificada de várias formas. Mas primeiro, quando eu falo da função, eu estou dizendo que tipo de movimento essa articulação realiza. E não o que ela está. Função é que tipo de movimento. Tu tem que lembrar como movimento. Que tipo de movimento? Ela realiza movimento, pouco movimento ou nenhum movimento? Se ela realiza movimento, escapulohumeral, entre a escápula e o húmero, realiza movimento. Quando realiza movimento, então de movimento livre, a gente chama de diartrose. Movimento livre. Movimento livre. É uma diartrose. Questão número 9. Vamos lá. Articulação fibrosa, classificada como gonfose. Aqui faltou espaço. Como gonfose, localiza-se. Recém falei da gonfose. Onde se localiza a gonfose? Gonfose é um tipo de articulação, uma classificação que ela é bem característica. Ela só é encontrada entre os dentes e o processo alveolar, tanto da maxila quanto da mandíbula. Então, gonfose, ela é um nome para a gente gravar. Gonfose, tu vai só encontrar na maxila e na mandíbula. Questão número 10. A articulação coxo-femoral permite a articulação articulação barbada, uma das questões fáceis, entre o coxo femoral. Então, vai ser a articulação entre a coxa e a bacia. É uma questão bacia, até um dos termos que está mais em desuso. Muitos chamam mais de quadril. Mas, se tu olhar, entre todas as outras estão erradas. Então, esta é a resposta certa. Questão número 11. A articulação escapulohumeral é um exemplo de que tipo de articulação? De novo, foi cobrando tipo de articulação. E está dizendo que a articulação é entre escápula e o húmero. E aí tu diz ali, como que é essa articulação? Ela realiza movimento, ela não realiza movimento, ou ela é uma articulação com pouco movimento? Está falando de tipo. Então, eles sempre vão confundir nas alternativas tipo com classificação. Se eu estou falando de tipo, e eu estou dizendo que entre a articulação escápula e ela realiza movimento, então tem que pensar, sim, tem movimento. Se tem movimento, há movimento, eu vou pensar que ela é uma
diartrose. Pensa, eu me movo durante o dia, então a articulação que tem movimento, ela tem que ser classificada como uma diartrose. Próxima questão. São exemplos de articulações sinoviais. Lembra, uma articulação sinovial, ela tem a presença do líquido sinovial. Então, essa articulação ela tem líquido sinovial. Se tem líquido sinovial, ela executa um movimento. Ela pode ser chamada sempre de diartrose, exceto aquela exceção que eu falei lá adiante na outra questão anterior. Então, questão número 12. Uma articulação sinovial, ela realiza movimento. A articulação joelho e ombro realiza movimento. Então, esta é a articulação sinovial que a gente está procurando. A articulação entre o ombro e o disco vertebral não tem sinovial lá. Entre sutura craniana, não. Disco intervertebral e síntese pública também não. E sutura craniana também não. Mas é sempre cobrado essas questões mais básicas. Questão número 13. Por sinartrose, entendemos que sinartrose. O que é uma sinartrose? Eu sempre lembro sina. Sina, eu gravo como não, como sem movimento, ou tu bota o S de sem movimento. Sina igual a sem movimento. Sem movimento, então eu vou chamar de uma sinartrose. Deixa eu puxando lá. Então eu vou dizer que a número 13, a articulação, ela é uma articulação imóvel, sem movimento. Estou falando de tipo de articulação. Eu classifiquei como movimento, como se tem líquido sinovial, e agora estou dizendo se ela tem ou não. Próxima questão, então. Vamos lá. Questão número 14. Cada membro inferior é composto de coxa, perna e pé. A região que o pé se articula com a perna denomina-se... É uma questão fácil. O pé se articula, tornozelo. Nem vou explicar muito, porque é uma articulação, uma pergunta dada. As suturas são classificadas como articulações. A recém falamos da classificação. Se a gente olhar para a classificação aqui e começar a pensar, eu falei que uma sutura a gente vai encontrar só nos ossos do crânio. Então, do crânio. Uma articulação é sempre a junção entre um osso e outro. Então, eu tenho os ossos do crânio e eu tenho um osso ligando com outro osso nesse formato de sutura. Isso pode ser classificado como: se é sinovial, tem que ter movimento, então não tem líquido sinovial. E aí tu vai pensando. Cartilaginosa. Tem a presença de um disco de cartilagem entre as suturas do crânio? Não. É uma articulação, vamos lá, 15, fibrosa. Olha, vamos lá, pode ser, vamos ficar na dúvida. Plana ou deslizante? Se não realiza movimento, não tem como ser deslizante. Selar são tipos de articulações que realizam movimento. Então, articulação do tipo fibrosa não tem movimento. Suturas são articulações do crânio que não tem movimento. Não é para se mover. Questão número 16. Essa daqui é uma das questões boas, questões que tem que estar em prova porque são questões inteligentes. Seguinte, com relação à classificação das articulações. Olha, já começou bem. Classificação das articulações. E aí, o que diz a articulação do cotovelo? Pertence à classificação de... A articulação do cotovelo pertence a que tipo de classificação? Por isso, ela é livremente móvel ou
como é que somos chamar uma articulação que é livremente móvel. E assim também considerada como do tipo, que tipo, assim assinale a alternativa que preenche corretamente as respectivas lacunas acima. Então, o que eles pegaram? Essa é uma das questões muito boas de prova, porque ela aborda todos os assuntos que a gente estudou. Primeiro, tipo de articulação. Que tipo de articulação é esta? Se ela realiza, e aí tu vai pensar, realiza movimento ou livremente móvel. Então, já te entregou a resposta aqui. Se tu esqueceu o cotovelo, a classificação, mas diz por isso ela é livremente móvel. O que é livremente móvel? A gente chamou lá de uma articulação móvel. Não diz que era uma diartrose. Então, a diartrose é uma articulação livremente móvel. Então, tu vai lá e já risca. Elipsoide não, ó, tu vai riscar todas, vai ficar em dúvidas. Riscou, riscou, riscou. Beleza. Aí tu fica lá entre selar e gínglimo e já te deu a primeira lá que é sinovial, porque o cotovelo pertence à articulação. Se tem movimento, tem que ter líquido, tem que ter líquido sinovial para ter movimento. Então, se ela é livremente móvel, se ela tem movimento, ela tem que ter líquido sinovial. Então, sinovial dia de artrose. E aí, ela falou do tipo de articulação. Que tipo ela faz? Quando está falando de tipo, a gente está pensando quais o movimento realiza a articulação do cotovelo. Realiza flexão e extensão. Esses dois movimentos. Então, vai realizar cotovelo aqui, ou vai realizar uma flexão ou uma extensão. Então, e só num sentido. Então, vai realizar só nesse sentido, flexão e extensão. Esse é um tipo que a gente chama de movimento de tipo gínglimo ou dobradiça. Óbvio que vão cobrar, ou é mais comum aparecer como gínglimo. Então, toda essa pergunta, ela se resumia a tu ter um pequeno conhecimento de nome de articulação, mais por classificação, e depois lá na articulação do cotovelo saber que ela é do método, que ela é uma gínglimo, porque ela realiza movimentos de flexão e extensão. Questão número 17. A articulação do tornozelo, pontinhos, do tipo ou com movimentos apenas de flexão e extensão, da dorsiflexão ou flexão plantar, assinale a alternativa. Muito parecida com a outra. Uma articulação que realiza flexão ou extensão. Então, ela é uma articulação que realiza movimento. Uma articulação que realiza movimento, ela tem que ser do tipo sinovial. Então, sinovial do tipo, e aí tu vai lá para gínglimo ou dobradiça. Então, se ela é uma articulação do tipo sinovial, fibrosa, cartilaginosa, esferoide, ela não faria só esses dois movimentos, faria mais movimentos, já arrisca. Cartilaginosa também não. E aí tu fica sinovial do tipo eixo e dobradiça. Ó, eixo, e aqui colocaram dobradiça para dificultar. Mas é uma questão mais fácil que essa, só que ela também está cobrando conhecimentos básicos de dizer nome e articulação. Pois bem, aqui vem uma questão também das questões boas de responder, nas questões que vale a pena a gente fazer, que é a questão número 18, que ela diz que a articulação são conexões entre ossos que permitem a mobilidade dessas partes rígidas, porém, ser a cabeça, complicada tórax e complexas membros. As suas classificações relacionadas com a sequência correta. Então, o textinho é só para enrolar, só para dizer, contar a historinha, mas ele quer saber a pergunta seguinte. Se uma articulação que ela é sinovial, fibrosa, cartilaginosa e muscular,
E aí coloca sinartrose, anfiartrose, sinsarcose, diartrose. Tu vai dizer, meu Deus, eu só lembro que tinha 13 e apareceu agora uma quarta articulação que a gente não viu. Isso depende da pergunta, depende muito da onde a banca tirou essas classificações. Mas as classificações começa sempre com as mais básicas. Beleza. Eu sei que uma sinartrose, eu acabei de falar, e falei no mesmo vídeo agora, que sina, ela é sem movimento. Então, uma articulação que ela é uma sinartrose, ela não pode ter movimento. Então, sinovial tem movimento. Fibrosa, lembra das suturas que não tem movimento? E a cartilaginosa pode ter. Muscular, nunca ouvi falar, mas eu vou lá e coloco número 1 aqui numa articulação fibrosa, porque ela não tem movimento. A lógica que a gente vai fazer sempre é, se tu estava quando colocou o número, já risca todas que não tem o teu número 1 aqui, para agilizar o teu trabalho. Beleza. A articulação sinovial. Lembra que a articulação sinovial é aquela que ela pode ser classificada. Tem líquido sinovial, então a sinovial ela tem líquido sinovial e ela é classificada como uma diartrose porque ela realiza movimento. Então, a articulação sinovial realiza movimento. Então, tu já chegou na tua resposta correta aqui. Ah, mas essas outras duas eu não sabia, articulação cartilaginosa, mas tu já chega na resposta. Nunca comecem sempre pelas que tem mais. E aí tu vai ter a anfiartrose. Então ficou 4, 1, 2, 2, uma articulação cartilaginosa. Anfiartrose tu vai ter lá na sínfise pública, então a anfiartrose ela realiza movimento, mas eu lembro sempre falo para os alunos, lembra do anfíbio, né? Ela realiza, mas não é para realizar movimento, ou realiza muito pouco. Então, esta é a ordem correta. 4, 1. E tu vai ter, mas a 3 que eu não sabia que era sinsarcose, que era uma articulação muscular. Tá, mas tu chegou na resposta. Tu vai chegar, não vai ficar na dúvida também, porque só sobrou essa. Começa sempre pelo que tu tem mais certeza de responder e vai respondendo ali. Isso vai te ajudar a acertar mais questões. 19. E diz, considerando a classificação das articulações de acordo com a mobilidade ou falta, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Olha ali, mesma ideia da outra questão. Sinartrose, anfiartrose e diartrose. Articulação móvel. Articulação móvel é o dia. Então, 3. Articulação imóvel. Imóvel lembra da sina. Então, aqui, móvel é dia. Deixa eu pegar outra cor. Imóvel. Articulação imóvel é a sina. Sinartrose. E aí, já chegou na resposta? 3, 1, sim. Articulação levemente móvel, a gente está falando de uma anfiartrose. Anfiartrose é aquela levemente móvel. Então, realiza um pouco de movimento, movimento limitado. É uma articulação anfiartrose. Então, 3, 1, 2 é a resposta certa, Dinamarca. Última questão para a gente encerrar o vídeo, vai dar quase 30 minutos de aula aí. Um exemplo de articulação esferoidea. Articulação esferoide. A articulação esferoide é a articulação que está uma cavidade e uma esfera se articulando nessa cavidade. Então, eu tenho uma esfera que se articula com uma outra cavidade. O desenho não ficou bom, mas dá para entender. Então, essa esfera está se articulando com
Que tipo de? O cotovelo não, né? Cotovelo não é uma articulação de forma de esfera. O joelho também não. O joelho ele é bicondilar. Tem 2 côndilos. O ombro, sim, é uma articulação entre a escápula, cavidade glenoide e o úmero. Então, é uma articulação esferoide. Radioulnar não, a tanto axial é deslizante, então todas as outras estão erradas. Esta é a resposta correta. Feito, povo. Um forte abraço aí e até o próximo vídeo.